Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal / misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E antes de começar o caso, eu já queria dizer para vocês que é um caso que meio que ainda está em andamento, ainda não teve nenhum julgamento e também tem algumas questões em volta dele que ainda estão um pouco nebulosas, não tem tudo completamente esclarecido. Mas mesmo assim eu quis trazer o caso porque quando eu conheci ele há um tempo atrás, eu achei um caso super interessante e recentemente eu me lembrei e resolvi pesquisar mais sobre para ver se tinham novidades e decidi então trazer para vocês também conhecerem. Mas, de qualquer forma, quando o caso for realmente concluído e todas essas situações estiverem já mais esclarecidas, eu trago o caso atualizado com o desfecho para vocês. Eu vou avisando sobre essas informações aí que não se tem certeza até então, para poder vocês estarem cientes, mas espero que isso não atrapalhe na experiência de vocês de conhecer o caso. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar logo o caso de hoje. Em 19 de junho de 2020, em Seattle, nos Estados Unidos, 3 adolescentes saíram de casa e foram andar ali pela cidade, próximo da praia, para fazer uma brincadeira envolvendo um aplicativo chamado Randonautica. Para quem não conhece, esse aplicativo sugere coordenadas aleatórias para o usuário, dizendo que quando o usuário chegar àquele destino das coordenadas, ele vai encontrar algo relacionado ao seu pensamento no momento em que as coordenadas estavam sendo escolhidas. O aplicativo diz que no momento em que ele estiver buscando pelas coordenadas, o usuário deve manter em mente o que ele deseja encontrar. E então, quando ele chegar nesse local dito pelas coordenadas, ele vai encontrar alguma coisa que de alguma maneira tem uma ligação com o que ele desejou. Eu não sei exatamente como o aplicativo funciona, nunca cheguei a utilizá-lo, mas as pessoas aí na internet dizem que tem alguma coisa a ver com espiritualidade e coisas quânticas. Bom, a questão é que para algumas pessoas realmente deu certo, eles chegaram no destino e encontraram alguma coisa que para eles fez sentido, já para várias outras pessoas isso não funcionou, elas chegaram lá e tinha uma coisa completamente nada a ver, e até para umas outras pessoas, ao chegarem no destino, elas encontraram alguma coisa estranha ou até mesmo perigosa, como é o caso do vídeo de hoje. Esses adolescentes foram andando ali próximo da praia, então, como eu tinha dito antes, procurando a localização que o aplicativo tinha sugerido. Nesse momento ainda era de dia, ali no meio da tarde, o sol estava de fora, tinham várias pessoas nas ruas e então eles estavam despreocupados. Quando eles chegaram no local em que as coordenadas apontavam, eles viram que ali nas pedras, bem próximo mesmo da água, tinha uma mala preta. Inicialmente eles ficaram entusiasmados porque realmente eles conseguiram encontrar algo ali de novo, seguindo aquelas coordenadas, uma coisa que eles não sabiam do que se tratava, e então eles decidiram mexer um pouco na mala para ver o que tinha dentro. Eles foram abrindo o zíper aos poucos com um pouco de receio porque eles não sabiam o que iriam encontrar, mas então eles começaram a sentir um forte odor vindo daquela mala. Já desconfiando um pouco, eles terminaram de abrir o zíper utilizando um pedaço de pau que eles pegaram ali próximo e viram que dentro da mala tinham vários sacos de lixo preto. Eles deram uma cutucada ali com o pedaço de pau, mas realmente estava cheirando muito mal e nesse ponto eles já não estavam mais tão entusiasmados e sim assustados. Por fim, eles tomaram uma sábia decisão e não mexeram mais na mala, e sim acionaram a polícia. A polícia demorou um pouco, mas chegou no local e então mandou que os adolescentes fossem embora porque eles iam isolar a área e ver do que se tratava aquele conteúdo dentro da mala. Os adolescentes foram embora então, imaginando que no fim das contas provavelmente aquilo ia ser apenas uma brincadeira, talvez dentro da mala teria lixo ou alguma comida estragada para estar cheirando tão mal, mas quando foi naquela noite assistindo o noticiário de TV,
eles tiveram uma surpresa horripilante, porque na reportagem daquele dia passou que a polícia tinha encontrado 2 malas ali naquela região que tinham dentro delas restos mortais humanos. Segundo a reportagem, tinham sido 3 adolescentes, ou seja, eles quem tinham encontrado a primeira mala, e depois, fazendo buscas, a polícia encontrou uma segunda. Somando o conteúdo das 2 malas, tinham os restos mortais de 2 pessoas adultas, um homem e uma mulher. Mesmo os adolescentes tendo a confirmação de que o conteúdo das malas realmente era uma coisa bastante assustadora, eles decidiram postar as imagens sobre isso nas redes sociais. Eles tinham gravado ali todo o momento em que eles procuravam por aquele local e também o momento em que acharam e abriram a mala, e então eles postaram ali nas redes sociais e acabaram viralizando rapidamente. O vídeo, ao longo dos meses em que ficou no ar, recebeu milhares e milhares de visualizações. Logo, as investigações sobre os corpos iniciaram e alguns dias depois, os policiais conseguiram identificar quem eram aquelas pessoas. A mulher se chamava Jessica Levis, de 35 anos, e o homem era seu namorado, chamado Austin Wenner, de 27 anos. Os dois estavam juntos já há cerca de 8 anos e tinham filhos de relacionamentos anteriores. Eu não encontrei a idade exata deles, mas a Jéssica tinha 4 filhos, 2 deles já eram praticamente adultos, um adolescente e o outro criança. Já o Austin tinha um filho que, ao que tudo indica, tinha aproximadamente 9 ou 10 anos. A Jéssica trabalhava em uma casa de repouso para adultos com deficiência e era considerada uma mulher de grande coração, simpática, amorosa, bondosa e muito paciente. Já sobre o Austin, não encontrei muitas informações, apenas uma nota que a mãe dele deu, dizendo que ele também tinha um grande coração, amava acampar, amava animais, música, caminhões e principalmente amava muito a Jéssica e a família. Quando eles foram encontrados, além de estarem ali cortados dentro das malas, eles também tinham perfurações de tiros. A Jéssica tinha recebido 7 tiros e também tinha grama em sua boca, enquanto o Austin tinha recebido apenas 1 tiro. Durante os exames ali que fizeram nos corpos, eles conseguiram descobrir que já tinha aproximadamente de 5 a 10 dias que eles estavam mortos. Assim que as famílias dos dois ficaram sabendo sobre tudo isso, eles ficaram, é claro, desesperados e pediram para que o aplicativo onde o vídeo foi postado, aquele vídeo da primeira mala sendo descoberta, excluísse ali e tirasse esse vídeo do ar. Porque mesmo que não mostrasse exatamente ali as imagens fortes, não dava para ver os corpos, mesmo assim todo mundo sabia do que se tratava ali, sabiam que eram os corpos da Jéssica e do Austin, e para a família isso já era perturbador o suficiente. Porém, a plataforma onde o vídeo foi postado disse que ali não tinha nenhum conteúdo que fosse contra as suas diretrizes e por isso não tiraria o vídeo do ar. Dessa forma, então, o vídeo permaneceu lá por muitos meses, como eu disse, atingiu milhões e milhões de visualizações, mas depois de algum tempo, as próprias pessoas que postaram ele na internet o retiraram. Porém, a gente sabe que depois que um vídeo viraliza assim na internet, não tem muito como excluir, e até hoje ele é sim encontrado por aí, inclusive aqui mesmo no próprio YouTube. Como eu disse antes, tanto a Jéssica quanto o Austin foram descritos como pessoas de bom coração, muito simpáticas e amáveis, mas tem alguns pontos sobre eles que ficam meio nebulosos, que é a parte que eu falei para vocês que ainda não foi completamente esclarecida. Essas questões dão a entender que a Jéssica e o Austin não eram tão certinhos assim, e parece que em algum momento eles tiveram envolvimento com tráfico de drogas e roubo de carros, e até mesmo poderiam estar envolvidos com uma gangue criminosa. Não se sabe se eles conseguiam drogas com essas pessoas da gangue ou se estavam envolvidos em alguma outra coisa com eles. O fato é que durante as minhas pesquisas eu encontrei em algumas fontes essas informações. Porém, eu não sei dizer com certeza se essas informações são corretas, porque a família disse que eles eram bons, eram corretos, e então acho que podemos considerar essas informações apenas como especulações
até que o caso seja realmente completamente esclarecido. Sobre as investigações, inicialmente as autoridades investigaram os adolescentes que encontraram a mala e também a empresa randonáutica Donna Lee do aplicativo que eles utilizaram para as coordenadas. Afinal de contas, eles eram os primeiros a ter uma ligação direta com o momento em que o corpo foi encontrado. Porém, logo eles perceberam que eles não tinham nada a ver com isso, não tinham nenhuma culpa, foi apenas uma coincidência infeliz que fez com que todas essas pessoas estivessem envolvidas. Investigando mais, os policiais chegaram a um homem chamado Michael Lee Dudley, de 62 anos, que era o inquilino da casa onde viviam Jessica e Austin. O casal alugava um quarto por cerca de $1.500 na casa do Michael e o homem tinha esse costume, de alugar os quartos da sua casa para outros jovens, alguns que viviam ali, assim como a Jessica e o Austin, e outros que só usavam o quarto como depósito ou algo do tipo. A polícia chegou a este homem e logo começaram a desconfiar dele, isso porque, ao ouvirem vizinhos do Michael, os policiais descobriram que no dia 9 de junho, exatamente 10 dias antes dos corpos do casal serem encontrados, os vizinhos escutaram uma forte discussão entre o Michael, a Jessica e o Austin. Os vizinhos disseram ter ouvido gritos e também a voz de um homem, que ao que tudo indica era o Austin, dizendo: "Por favor, não faça isso comigo, me deixe sair." Segundo os vizinhos, logo após esses gritos e esse pedido de Austin, eles escutaram vários tiros, seguidos de um silêncio. Assustados, os vizinhos chamaram a polícia, mas eles foram até lá, bateram na porta e não foram atendidos. Com isso, então, eles ficaram ali na porta da casa pouco tempo e depois foram embora. Uma outra testemunha também deu uma declaração que chama ainda mais atenção do que essa primeira. Segundo essa testemunha, ainda também no dia 9 de junho, ela foi até a casa do Michael para ver um quarto para alugar. Quarto esse que era exatamente o quarto que era alugado por Jessica e Austin. Ao chegar lá, essa testemunha disse que já notou que tinha alguma coisa errada, porque os óculos do Michael estavam quebrados e ele também tinha alguns machucados no rosto. Apesar disso, a pessoa foi para o quarto para conhecer e ver como é que era, e chegando lá, ela encontrou coisas ainda mais estranhas. Dentro do quarto, ela disse que as paredes pareciam ter sido pintadas recentemente e também tinha uma pilha de roupas ali no chão. Quando ela reparou um pouco mais nessa pilha de roupas, ela percebeu que saía de lá de baixo o que parecia ser uma mão humana. Ela questionou o Michael sobre aquilo e ele disse para ela apenas que tinha uns inquilinos que estavam dando um pouco de trabalho para ele, mas que ele tinha resolvido isso. Ela perguntou mais uma vez como assim, o que ele tinha feito, e ele apenas disse: "Vamos colocar assim, a arma dele falhou. A minha não." A polícia deu uma olhada no quarto, que, como eu disse, tinha mesmo sido pintado recentemente, mas mesmo assim eles conseguiram encontrar manchas de sangue e também perfurações de bala. Ao ser questionado, o Michael tentou se explicar sobre o sangue, dizendo que dias antes de desaparecer, a Jessica tinha se cortado ali no quarto. Já sobre os buracos de bala, ele não soube dizer de onde vinham. Agora, um pouco mais sobre quem é o Michael. Como eu disse, ele é um homem de 62 anos e aparentemente, vendo essa foto dele, nós temos a impressão que ele é um senhor simpático e gentil, mas na verdade ele esconde alguns pontos bem sombrios em seu passado. Ele teve várias passagens na polícia, começando em 1996, quando ele foi condenado por roubo de carro e envolvimento com tráfico de drogas. No ano seguinte, 1997, ele foi preso por dirigir sob o efeito de álcool. Alguns anos depois, em 2016, ele foi preso acusado de violência doméstica por sua ex-namorada. A mulher, chamada Marlies Gordon, contou que namorou com o Michael de 2012 até 2016. E segundo ela, ele é um homem muito inteligente e tem vários amigos influentes, mas por outro lado, ele também é um homem abusivo e violento, que chegou a agredi-la violentamente em seus últimos dias de relacionamento. Segundo ela, em 2016, ele a agrediu durante uma discussão.
Durante a agressão, ele a pegou pelos cabelos, a jogou no chão e bateu o seu rosto contra o chão de madeira. Ele fez tudo isso enquanto gritava e a ameaçava, segurando uma arma em uma das mãos. Depois disso, ela encerrou o relacionamento com ele e fez a denúncia que fez com que ele fosse preso. Eu não encontrei exatamente quanto tempo o Michael ficou preso, mas provavelmente foi pouquíssimo tempo, porque em 2020 ele já estava solto de novo aí, sendo o principal suspeito no caso da Jessica e do Austin. Além disso, uma outra acusação contra ele consegue ser ainda pior do que essa anterior. 2 anos depois disso, em 2018, uma filha dele procurou a justiça para pedir uma ordem de restrição contra ele, alegando que ele abusou dela por cerca de 9 anos. Segundo ela, os abusos aconteceram dos seus 10 aos 18 anos e só terminaram porque ela saiu de casa. Apesar de ela ter dado todos os detalhes sobre as agressões que sofreu, o seu pedido de restrição foi negado porque, segundo as autoridades, ele não atendia às definições de agressão sexual. Vendo tudo isso, dá para perceber que realmente o Michael é um homem muito nervoso, violento e que se irrita com facilidade. Segundo os vizinhos, era comum ele discutir com Jessica e Austin, e segundo os familiares do casal, eles realmente reclamavam bastante do Michael por essas questões. Segundo eles, o homem já chegou até mesmo a estragar o carro deles de propósito algumas vezes, enquanto estava com raiva por conta dessas brigas, e também chegou até mesmo a tirar a vida de um cachorro. O casal contou que o homem criava galinhas, e então um dia um cachorro invadiu ali o quintal dele e matou uma dessas galinhas. Completamente enfurecido, ele pegou um martelo e tirou a vida do cachorro e deixou o seu corpo ali na frente de casa em cima da calçada. Ele disse ainda que tinha deixado o corpo do cachorro ali para que outros cachorros vissem, se assustassem e não mexessem mais com as suas galinhas. Com base nessas informações, dá sim para pelo menos desconfiar que o Michael tem algum envolvimento na morte do casal, mas, além disso, a polícia acredita que ele recebeu a ajuda de pelo menos 3 pessoas para cortar e se livrar dos corpos. Isso porque durante a perícia ali, eles perceberam que os cortes tinham vários padrões diferentes. Eles encontraram pelo menos 4 padrões de cortes, o que indica que pelo menos 4 pessoas tenham participado dessa atividade. Apesar disso, não foi encontrado ainda nenhum outro suspeito além dele, ninguém mais foi preso e também não foi divulgado se tem algum suspeito que está sendo investigado. Então, o caso ainda segue sem solução. Em suas declarações, o Michael negou que tivesse qualquer envolvimento com a morte do casal, mas admitiu que realmente eles brigavam muito. Ele disse que isso acontecia porque frequentemente o casal atrasava o pagamento do aluguel, também já tinham deixado ele trancado pelo lado de fora várias vezes e, além disso, estavam atraindo atividades ilícitas para sua casa. Sobre o atraso no aluguel, os familiares do casal realmente confirmaram que nesse período aí eles estavam passando por algumas dificuldades financeiras e estavam atrasando o pagamento de algumas dívidas. Sobre as atividades ilícitas, o Michael não deu muitos detalhes sobre isso e algumas pessoas acreditam que pode ter alguma ligação com a hipótese que eu disse lá atrás, que o casal poderia estar envolvido com alguma gangue de roubo de carros ou então tráfico de drogas. Mas, como eu disse antes, isso são apenas especulações e nem o próprio Michael deu muitos detalhes sobre essas tais atividades ilícitas. Inclusive, sobre o aluguel atrasado, muitas pessoas acreditam que esse pode ter sido o motivo para a discussão dos 3 naquele dia, que acabou com o Michael tirando a vida do casal. Entretanto, a forma como os corpos foram encontrados pode sugerir que tenha algo mais do que um simples aluguel por trás de tudo isso, principalmente pelo fato de que a Jessica recebeu 7 tiros enquanto o Austin recebeu apenas 1. Isso poderia sugerir que a pessoa que cometeu o crime tinha algum tipo de ligação ou de raiva maior com a Jessica e talvez ela fosse o alvo, mas o Austin presenciou tudo e acabou também sendo uma vítima. Por outro lado, há quem acredite que talvez a Jessica tenha sido torturada na frente do Austin para atingi-lo, já que todos dizem que ele amava muito ela. De qualquer forma, tudo parece muito estranho e eu espero que o caso seja solucionado em breve para que eu consiga trazer todas essas informações de forma completa para vocês.
Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você gostou de conhecer, mesmo não tendo ainda todas as informações completamente esclarecidas. Também deixe aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal, algum caso intrigante assim como esse. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo de hoje. E é isso, até o próximo vídeo.